Olá pessoal, na aula de hoje eu devo fazer a correção da atividade da aula de ontem, da aula anterior. Atividade essa que era sobre pirâmides. A primeira questão, calcule a área total de cada uma das pirâmides regulares. Antes de a gente começar o cálculo, vamos lembrar que para você chegar na área total de uma pirâmide, você tem que fazer a área da base, você tem que fazer a área lateral, porque a área total vai ser a soma dessas duas áreas. E vamos também lembrar que nem sempre o cálculo da área lateral é tão fácil assim. Muitas vezes a gente vai ter que calcular o apótema e outras medidas para poder chegar até ela. A letra A traz então uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular regular, onde a aresta da base é 4 e onde a aresta lateral é 7. Bem, eu vou começar então pela área da base. Como a base é quadrada, a área de um quadrado é só a aresta ao quadrado. A aresta da base é 4, então 4 ao quadrado dá 16, portanto nós temos aí 16 centímetros quadrados como área da base. O que vai dar trabalho é fazer o cálculo da área lateral. Eu preciso calcular, para fazer esse cálculo da área lateral, o apótema da pirâmide. Para fazer o cálculo do apótema, nesse triângulo ao lado, é o triângulo demarcado, observemos que é um triângulo retângulo, ele está em perspectiva, mas é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a hipotenusa dele é a aresta lateral, que é 7. Os catetos, um deles é o apótema da pirâmide e o outro é a metade da aresta da base. Como a aresta da base é 4, a metade da aresta da base é 2, então um dos catetos mede 2 e o outro cateto é o apótema da pirâmide. Lembrando que na área lateral, o apótema da pirâmide ele faz o papel de altura do triângulo da lateral. Bem, se aí no triângulo amarelo é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 7 ao quadrado, os catetos são h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Lembrando que como a altura do triângulo da lateral é o apótema da pirâmide, eu coloquei logo o h de altura do triângulo da lateral, aí na hipotenusa não, aí no cateto B. O outro cateto é 2 porque ele é a metade da aresta da base. A aresta da base é 4, então a metade é 2. Resolvendo, 7 ao quadrado é 49, é igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Esse 4 vai subtrair o 49, então h ao quadrado é 49 menos 4, que dá 45. Desse modo, então, a altura do triângulo da lateral é a raiz quadrada de 45. Eu vou quebrar o 45 em 9 vezes 5, lembrando que a raiz quadrada de 9 é 3 e o 5 fica na raiz. Então você tem que a altura do triângulo da lateral é 3 raiz de 5. Sabendo a altura do triângulo da lateral, eu posso então calcular a área lateral. Por quê? A lateral dessa pirâmide ela é formada por 4 triângulos. Então você calcula a área de um triângulo e multiplica por 4, porque como a pirâmide é regular, esses 4 triângulos da lateral são todos iguais. Desse modo, então, a área lateral vai ficar 4 vezes base vezes a altura sobre 2. Bem, a base é a aresta da base, que é 4. A altura eu acabei de descobrir que é 3 raiz de 5. E eu peguei e dei logo uma simplificada. Eu peguei o 4, dividi por 2, ficou 2. Portanto, 2 vezes a base, que é 4, a altura, que é 3 raiz de 5. Multiplicando, então, nós temos que a área lateral é 24 raiz de 5 centímetros quadrados. O que eu quero é a área total. Então, eu sei que a área total é a soma dessas duas áreas. A área da base é 16, mais a área lateral, que é 25. Não dá para somar, a área lateral, que é 24 raiz de 5. Voltando então ao meu erro. A área total seria a área da base 16, mais a área lateral, que é 24 raiz de 5. Não dá para a gente somar 16 com 24, porque o 24 multiplica a raiz e o 16 não. A única coisa que dá para a gente fazer é observar que eu posso simplificar o 16 e o 24 por 8. Então eu coloco 8 em evidência. 16 dividido para 8 dá 2, mais 24 raiz de 5 dividido para 8 dá 3 raiz de 5. Portanto, então, a área total é 8 que multiplica, entre parênteses, 2 mais 3 raiz de 5 centímetros quadrados. A letra B, ela me traz aí uma pirâmide hexagonal regular,
onde a aresta da base é 2 centímetros e a altura da pirâmide, não confundir então, a altura da pirâmide é 5 centímetros, digo. Eu vou começar então pela área da base, lembrando que como a base é um hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mas como são 6, eu multiplico por 6 aí na fórmula. A aresta desse triângulo seria então a aresta da base, que é 2. Então vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que 2 ao quadrado é 4, eu já corto com o 4 que está no denominador. Com isso, então, eu obtenho que sobrou para ser a área da base 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, para o cálculo da área lateral, eu vou precisar, como sempre é necessário, calcular o apótema da pirâmide. Para eu calcular o apótema da pirâmide, vamos observar esse triângulo aí ao lado, esse triângulo que eu demarquei. Nós vamos ter então aí um triângulo retângulo, onde a altura da pirâmide já está demarcada, é 5. O apótema da pirâmide vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Lembrando que o apótema da pirâmide ele vai ser a altura do triângulo da lateral. E o apótema da base é M. Bora começar então. Nesse triângulo ao lado nós vamos ter o seguinte. Esse M, que é o apótema da base, ele é na verdade o H'. Lembrando que o H' é a altura do triângulo equilátero que você pode dividir, o hexágono. Bem, se o M é igual à altura do triângulo equilátero de cada um dos triângulos equiláteros, em que você pode dividir o hexágono, lembrando que a altura de triângulo equilátero é a aresta raiz de 3 sobre 2. Então o M, que é o apótema da base, ele é a aresta raiz de 3 sobre 2. A aresta, então, é a aresta da base, que é 2. Então, o M é 2 raiz de 3 sobre 2. Dá para cortar os 2. Desse modo, então, o M, raiz de 3 centímetros. Com isso, eu obtive já a medida do apótema da base, raiz de 3 centímetros. Eu vou agora, então, aplicar o teorema de Pitágoras para poder encontrar o valor do J. Nós sabemos que o apótema da pirâmide ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Vamos então substituir. O apótema da pirâmide, ele é na verdade a altura do triângulo da lateral, a altura de que eu preciso para calcular a área lateral. Então fica h ao quadrado é igual. A altura da pirâmide é 5 ao quadrado mais o apótema da base, raiz de 3 ao quadrado. Então 5 ao quadrado é 25. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 25 mais 3 dá 28. Portanto, a altura aí do triângulo da lateral é raiz quadrada de 28. Eu quebro o 28 em 4 vezes 7. Então, a altura do triângulo da lateral é a raiz de 4 vezes 7. A raiz de 4 é 2, o 7 fica na raiz. Bem, com isso, então, eu calculei a pior parte da questão, que é determinar a altura do triângulo da lateral, que é determinar o apótema da pirâmide. Sabendo a altura do triângulo da lateral, eu posso finalmente fazer o cálculo da área lateral. Como nós temos uma pirâmide de base hexagonal, ela é formada por 6 triângulos na lateral. E esses 6 triângulos são todos congruentes entre si, por causa que a pirâmide é regular. Se os triângulos são congruentes entre si, eu calculo a área de um e multiplico por 6. Então vai ficar 6 vezes base vezes altura sobre 2. A base de cada triângulo é a aresta da base, que é 2. A altura de cada triângulo é o apótema da pirâmide, que eu acabei de calcular, é 2 raiz de 7. Então a área lateral vai ficar, dividir logo 6 pelo 2 deu 3. A aresta da base é 2. A altura do triângulo da lateral 2 raiz de 7. Multiplicando então, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Desse modo então, a área lateral da pirâmide, 12 raiz de 7 centímetros quadrados. Bem, eu tenho aí a área lateral e nós já tínhamos lá do começo da questão a área da base. Como a questão pede a área total, eu vou ter que somar então a área da base com a área lateral. Vai ficar 6 raiz de 7 mais 12 raiz de 7. Não dá para juntar o 6 com o 12 porque as raízes são diferentes.
A única coisa que eu posso fazer é colocar o 6 em evidência. Quando eu coloco o 6 em evidência, 6 raiz de 3 dividido para 6 dá raiz de 3. 12 raiz de 7 dividido para 6 dá 2 raiz de 7. Então aí está a área lateral, não, a área total dessa pirâmide da letra B. A letra C traz uma pirâmide de base triangular regular, onde nós sabemos aí que a altura do triângulo da base, não confundam as alturas, a altura do triângulo da base é 3 raiz de 3 centímetros e o apótema da pirâmide é 4 centímetros. Como a gente pode perceber que as alturas são diferentes, isso quer dizer que nós não temos um tetraedro. Nós temos uma simples pirâmide de base triangular regular, onde o triângulo da base ele não é congruente aos triângulos da lateral. Os 3 triângulos da lateral são congruentes entre si, porque a base é equilátera, mas não há congruência entre o triângulo da base e os triângulos da lateral. Vamos começar então. Eu preciso, por exemplo, calcular a área da base, mas eu não sei a aresta da base. Eu não sei a aresta da base, mas eu sei, por exemplo, a altura do triângulo da base. A altura do triângulo da base, que eu chamo de H', é 3 raiz de 3 centímetros. Dessa forma, então, nós vamos fazer o seguinte. Se essa altura é 3 raiz de 3 centímetros, lembrando que a altura de um triângulo equilátero é a aresta raiz de 3 sobre 2, a altura é 3 raiz de 3, então ficou 3 raiz de 3 igual a aresta raiz de 3 sobre 2. Corta as raízes, então fica que 3 é igual a h sobre 2. Faz aí meios pelos extremos, então vai ficar a é igual a 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, eu descobri que a aresta do triângulo da base, ela mede 6. Se eu já sei a medida da aresta do triângulo da base, eu posso agora finalmente calcular a área da base. Então a área da base, como a base ela é triangular regular, ela é um triângulo equilátero. Logo a área de um triângulo equilátero, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a aresta é 6, então 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido para 4 dá 9. Portanto, a área da base vai ficar 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Falta então agora fazer a área lateral. Para o cálculo da área lateral agora está muito fácil, porque nós já sabemos, por exemplo, a medida da aresta da base, que é 6, e a questão já me deu o apótema da pirâmide, que vai ser a altura do triângulo da lateral, que é 4. Então, a área lateral vai ficar 3 vezes base vezes altura sobre 2. Lembrando que é 3 vezes porque nós temos 3 triângulos congruentes na lateral. Então fica 3 vezes a aresta da base, que é 2, que é 6, digo, a altura do triângulo da lateral, que é 4 sobre 2. Resolvendo então, nós vamos ter 3 vezes 6 dá 18, 18 vezes 4 dá 72, 72 dividido para 2 dá 36. Portanto, a área lateral 36 centímetros quadrados. Bem, para calcular a área total, soma então a área da base com a área lateral. Vai ficar 9 raiz de 3 mais 36. Não dá para juntar por causa da raiz, mas dá para colocar o 9 em evidência. Colocando o 9 em evidência, entre parênteses fica raiz de 3 mais 4. De onde é que saiu esse 4? É o 36 dividido para 9, que é 4 que vai ficar nessa parcela. Segunda questão. Determine o volume de cada uma das pirâmides, sabendo que as suas bases são formadas por polígonos regulares, ou seja, são todas pirâmides de base regular. Quando nós falamos de volume de pirâmide, nós vimos que para calcular o volume de uma pirâmide eu tenho que pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir para 3. Desse modo, então, para você fazer o volume de cada uma dessas pirâmides que vão aparecer, a gente vai ter que primeiro calcular a área da base delas. Vamos lá, então. A letra A vai me dar uma pirâmide. Observem que ela é uma pirâmide oblíqua, porque ela está um pouco inclinada, aí dá para se perceber. Ela não é uma pirâmide reta. Essa pirâmide oblíqua ela tem a altura de 8 centímetros. É uma pirâmide hexagonal regular, onde cada aresta do hexágono da base mede 2 centímetros. Comecemos aí então pela área da base. A área da base vai ficar 6 vezes aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
nós já sabemos por que do 6, né? Não vou repetir. A aresta da base é 2, então 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como 2 ao quadrado é 4, corta com o 4 que está no denominador, sobrou que a área da base é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Bem, tendo a área da base, o volume é a área da base, vezes a altura da pirâmide, por isso está um Hzão aí, dividido para 3. Então fica a área da base 6 raiz de 3, vezes a altura que é 8, dividido para 3. Eu pego 6 vezes 8 dá 48, 48 dividido para 3 dá 16, repete a raiz de 3, então a gente obtém que o volume dessa pirâmide é 16 raiz de 3 centímetros cúbicos. A letra B, ela traz uma pirâmide, também uma pirâmide oblíqua, está inclinada, né? Uma pirâmide oblíqua, onde a base é um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero ele tem a aresta da base 6 e a pirâmide tem a altura 13. Vamos então começar pela área da base. Como se trata de um triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A aresta da base é 6, então 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, então fica 36 raiz de 3 sobre 4. Quando eu dividir o 36 pelo 4 dá 9, e a gente obtém que a área da base 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos para o volume. O volume é a área da base vezes a altura da pirâmide, dividido para 3. Então fica 9 raiz de 3 vezes 13 dividido para 3. Eu vou pegar, por exemplo, 9 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 13 dá 39, portanto o volume da pirâmide 39 raiz de 3 centímetros cúbicos. A letra C, ela também me traz uma pirâmide oblíqua também. Dá para você perceber que a altura dela não vai furar a base no centro dela, então a pirâmide oblíqua. Essa pirâmide oblíqua ela tem base quadrada, onde a aresta da base é 10 e a altura da pirâmide também é 10. Vamos então fazer os cálculos. Para o cálculo da área da base, eu pego a aresta ao quadrado. Como a aresta é 10, 10 ao quadrado, portanto a área da base é 100 centímetros quadrados. Se a área da base é 100, eu posso então agora fazer o cálculo do volume. O volume será a área da base vezes a altura da pirâmide sobre 3. Então vai ficar 100 vezes a altura que é 10 dividido para 3. 100 dividido para 10 dá 1000, portanto o volume da pirâmide 1000 sobre 3 centímetros cúbicos. Dessa forma então a gente finaliza a correção da atividade sobre o estudo de pirâmide que nós havíamos feito.